Olá, seja bem-vindo a uma série de 3 aulas gratuitas sobre a confeitaria francesa. Durante essa semana você receberá no seu e-mail cada uma dessas aulas separadamente, uma em cada dia, ok? Reserve um tempinho para assisti-las. Não são demoradas e irão mudar a sua visão sobre o mundo da confeitaria, além de já te fazer lucrar mais com um doce que todo mundo ama. Eu sou a Patrícia Brisky e hoje vamos explorar juntos uma versão especial da banoffee, a banoffee francesa. Com certeza será a melhor versão que você irá experimentar na vida. Mas antes eu gostaria de me apresentar rapidamente. Minha jornada na confeitaria começou de uma forma bem simples, aprendendo a fazer doces com as minhas tias. Desde cedo, o que me encantava era ver como alguns ingredientes podiam se transformar em algo mágico na cozinha. Mas essa paixão só cresceu e ao longo do tempo eu busquei me aperfeiçoar estudando em lugares que são referência mundial, como a École Duquesne, na França, onde me especializei em patisserie francesa, e também na Le Nôtre, em Paris. Além disso, eu tive o privilégio de aprender diretamente com chefes incríveis, como Cédric Grolet, e de trabalhar ao lado de um chefe renomado, como Sébastien Bouyer, em Lyon. Mas o que realmente me diferencia hoje é algo que eu trago desde o início: a vontade de inovar e fazer diferente. É por isso que nas minhas receitas você não vai encontrar leite condensado nem ultraprocessados. Eu acredito que a confeitaria de verdade vai além do convencional. E é isso que eu quero compartilhar com você. Usando técnicas francesas autênticas, você vai poder criar sobremesas que não só se destacam pelo sabor, mas também por serem mais lucrativas e diferentes do que todo mundo faz. Eu sei que você está aqui para aprender algo novo, seja para impressionar em casa ou para transformar essa paixão em um negócio rentável. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Não importa se você está começando agora ou se já tem experiência. Hoje vamos juntos explorar novas possibilidades, sem depender do leite condensado, mas criando doces realmente extraordinários, como muitos dos meus alunos já estão fazendo. Como a Karina, que ganhou muito dinheiro e eliminou a concorrência depois de aprender confeitaria francesa. Ou a Luciene, que passou a ter um faturamento ainda maior depois de apresentar doces diferenciados da confeitaria francesa para os seus clientes. E então, preparado para aprender essa banoffee francesa que vai impressionar a todos? Com os ingredientes que valorizam ainda mais o seu trabalho e, é claro, com técnicas que vão elevar os seus doces a outro nível. Pegue seus utensílios e vamos começar. A confeitaria francesa pode parecer sofisticada, mas com as técnicas certas você vai ver como é possível criar algo espetacular com ingredientes simples e, claro, muito lucrativos. Então agora a gente vai para a nossa aula de técnicas, tá? Eu trouxe aqui duas tortas, né? Duas tortas de maracujá para mostrar a diferença entre elas e como uma foi aplicada as técnicas corretas e a outra não, tá? São duas receitas, como eu já falei, né? Duas receitas que eu fiz. Essa daqui eu peguei uma receita da internet, né? Peguei ela da internet, botei lá, né? Torta de maracujá, receita, e é uma das primeiras que eu encontrei. E eu fiz exatamente como a receita pedia, né? Vou ler até uns pedacinhos aqui da receita para você entender que eu fiz exatamente como ela pedia, imaginando que eu não conhecia nenhuma técnica, né, de como fazer torta de maracujá, como se eu fosse não só uma principiante, mas como se eu fosse uma pessoa que não entendia de técnicas, que, né, não conhecia muitas técnicas, tá? Então, essa daqui já foi uma torta que eu fiz utilizando as técnicas da confeitaria francesa. Então, nessa primeira torta aqui, eu vou ler como que ela me pediu para fazer. Triture o biscoito no liquidificador e acrescente a manteiga. Misture até formar uma farofa. Coloque a farofa no fundo de uma assadeira de fundo removível e leve para assar por cerca de 10 minutos e reserve. Agora, ela não me falou se a manteiga era amolecida, se ela era gelada, né, com pomada, não me falou. E para o creme, misture todos os ingredientes, coloque sobre a massa de biscoito. Ela não me falou se eu tinha que bater no liquidificador, na batedeira, se eu tinha que cozinhar o creme, né? Só misturar todos os ingredientes e colocar sobre a massa de biscoitos. Agora sobre a clara em neve. Bata as claras em neve com uma pitada de sal até as claras ficarem bem firmes. Aqui nesse ponto até tem um erro na receita, né? Porque a gente sabe que o sal ele pode desestabilizar as proteínas, né? E a espuma aí de claras que a gente faz, tá? E aí, sem parar de bater, acrescente o açúcar até formar um merengue bem firme.
Coloque o merengue sobre o creme de maracujá e leve a torta para assar em forno pré-aquecido por 10 minutos. Não me falou se é forno alto, médio ou como é que é também. Sobre as claras, não me falou até que ponto que eu teria que bater, se é um ponto mais mole, médio, né? Falou, na verdade, sim, um ponto firme, porém o ponto firme é muito relativo, porque pode passar, né? Como você vai ver aqui no curso, né? Que eu bato aí um merengue e ele pode passar, mesmo estando firme, ele pode passar do ponto, né? Então, ela não me falou nada nesse sentido também. E aqui a questão do merengue foi o merengue francês, né? Que a gente sabe que é o mais instável de todos e a gente vai ver o resultado que deu depois aqui. E para a calda de maracujá, misture todos os ingredientes e leve ao fogo por 5 minutos. Depois que a torta estiver pronta, jogue a calda por cima e leve à geladeira. Por quanto tempo, também validade, não me falou nada nesse sentido. Não me falou o tamanho da forma, então eu peguei uma que eu achava, né, que eu tinha. Nos ingredientes ela fala, não coloca em gramas, coloca em um pacote e meio de bolacha, né? Muito relativo, não sei, no mercado existem vários tamanhos de pacote de bolacha, né? Mas o que eu senti mais dificuldade nesse sentido foram as técnicas em relação ao creme e à massa e também ao merengue, né? Me faltou bastante informação. Então vamos ver o que aconteceu, tá? Vou botar isso daqui um pouquinho de lado e aqui eu vou desenformar. Eu já consigo ver que ela tá com bastante... o merengue ele tá soltando água, ó. Aqui na lateral, ó, já dá pra ver que ele tá soltando água, né? Ele tá meio que derretendo. Acredito que seja por causa do merengue francês, que é o mais instável, né? Mesmo que eu levei ele pro forno, não é o suficiente pra deixar ele firme. Olha, eu vou botar em cima de uma outra base, porque eu tô tendo dificuldade para desenformar aqui. Ela tá muito mole. Ai, 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 o medo. Ela tá muito, muito mole. Ó, ela tá balançando. A massa parece que tá esfarelando já. Aqui em cima ela já tá soltando até alguns pedaços. Vamos cortar para ver como é que ficou. Ó, o recheio já tá começando a escorrer. Ele ficou extremamente mole. Ela não me falou exatamente o suco de maracujá, como que deveria ter utilizado, se era para botar ele cru, se era para ser um suco concentrado, ou como que era para fazer. E ela tá muito, muito insegura, como eu já falei, o merengue aqui, ó, ele tá dançando aqui em cima, porque tá soltando água. E a massa, olha aqui, já tá começando, só de encostar, ela já vai soltando uns pedaços, ó. Ó, ela já tá soltando o farelo. Então, assim, né, aqui no corte, ó, já dá pra ver melhor também o recheio escorrendo. É uma torta que a gente sabe que é um desastre a acontecer, né? A gente tá só esperando. Já dá pra ver, ó, o recheio todo escorrendo. É uma pena, mas é o que mais a gente vê na internet, né? São receitas que só ensinam a receita, né? Só você misturar os ingredientes e não te ensinam as técnicas corretas. Então aqui, em comparação com essa torta, que foi feita toda com as técnicas da confeitaria francesa, seguidas, né, à risca bem certinho, a massa super firme, tá segurando todo o meu recheio. O recheio também é firme, né? O merengue é o italiano, então ele não vai soltar água, né? Ele não vai escorrer, o merengue italiano é o mais estável de todos. E eu tenho segurança de transportar, né? De fazer uma torta dessa e saber que meu cliente vai receber ela inteira, certo? E aqui eu não vou entrar no mérito de beleza entre uma tarte e outra, né? Decoração e nem nada. O que eu quero mostrar aqui são as técnicas mesmo. Então, comparando, né,
as técnicas das duas, essa da direita aqui, em relação à massa, ela não me falou como que é pra misturar os ingredientes, só que é pra botar os dois no liquidificador, a manteiga se era derretida ou não me falou, se era firme, né, empomada ou gelada, não me falou nada disso, né. Também não explicou corretamente a quantidade em gramas, né, da bolacha, e isso resultou numa massa que tá já, ó, esfarelando, já tá se soltando, né. Essa daqui, a gente fez a massa pela técnica da cremagem, né? A gente fez uma pâte sucré, a gente misturou a manteiga que era em ponto pomada com o açúcar, depois adicionou os outros ingredientes para não desenvolver, e o trigo por último, né? Para não desenvolver o glúten, e me resultou numa massa super firme, né? Que segura o meu recheio. Essa daqui já tá toda umedecida, ó. Aqui em cima tá toda umedecida por causa do recheio, né? Então a bolacha já umedeceu. E essa daqui foi feita a técnica de impermeabilizar, né? Onde eu tenho uma massa que vai ficar crocante e não vai absorver a umidade do recheio tão rápido, tá? Em relação ao creme, essa daqui só me pediu para misturar os ingredientes. Eu não sei se era para misturar no liquidificador, se era para cozinhar, se era para botar gelatina, né? E resultou num creme, ó, que já tá escorrendo aqui. Porque tá muito mole. Aqui a gente utilizou ovos, utilizou gelatina, manteiga, fez a técnica aí de temperagem, cozinhou o creme, né? Para que ele tivesse estabilidade para funcionar como um recheio, né? Tanto que ele, ó, eu fiz formatos dele de esfera e ela tá ali, ó, a esfera não derrete, né? E a torta ela nem tá gelada. Eu acabei de montar, então ela ainda tá meio molinha. E a esfera tá ali. Em relação à cobertura, né, ao merengue, aqui me pediu para fazer um merengue francês, que a gente sabe que é o mais instável. Então ele já tá começando a derreter, né? Mesmo que eu coloquei no forno, não foi o suficiente para dar estabilidade pro merengue. Então, ó, ele já tá dançando aqui em cima, ó. Porque a água embaixo, né, já tá... ele já tá ficando úmido, né? E esse daqui eu fiz com um merengue italiano, né? Que a gente sabe que tem mais estabilidade. A gente utilizou a técnica, né, da calda de açúcar para fazer um merengue correto para essa torta, né? E as duas essa aqui eu aqueci no forno, né? Para dar essa maçaricada, e aqui eu utilizei o maçarico, mas nem precisaria porque ela é estável e não iria precisar, tá? Então, como eu falei, não entrar no mérito de decoração, né? Nada disso. É só para demonstrar as técnicas utilizadas em uma e em outra. E quando a gente só pega a receita, né, e não sabe as técnicas, a gente acaba às vezes com um produto assim. Aí, consequentemente, um produto menos seguro, né? A gente também fica inseguro e o cliente também, porque ele não vai querer uma torta que está derretendo, né? Ele quer algo seguro, firme, né, para ele aproveitar aí o momento dele de festa, etc, com a sua família, né, um momento alegre. Então essa é a diferença, a principal diferença quando a gente sabe as técnicas e não receitas, né? A gente entende o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo aquilo. E é justamente sobre isso que a confeitaria francesa vem falando há muitos anos, né? Desde quando eles começaram a escrever livros sobre as receitas e escrever exatamente como eles faziam as receitas, né? Catalogar tudo certinho. Então, por isso que eu gosto tanto da confeitaria francesa, por isso que eu quero te mostrar esse lado, né? Que a gente pode ter segurança quando a gente está fazendo torta e bolos, né? Isso vale para tudo. A aula de hoje já te deu uma ideia do mundo de possibilidades que a confeitaria francesa oferece, né? Vamos encerrar por aqui, mas em breve você receberá a segunda aula. Até lá!